Ei, Olá, Débora, bom tudo bem? dia. Bom Eu tô dia, bem, e você? tudo jóia, graças a Deus. Olá, pessoal que está entrando aí hoje. Que aqui ficou escuro de repente. Ficou? Não A é minha luz tá boa? a Não, a sua sua tá tá boa. ótima. A minha tem uma luz enorme aqui, mas ela não está me favorecendo, mas tá bom. Ela tá na lateral do rosto, né? Ela acaba tá atrapalhando um pouco mais. Bom, como que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos com saudade, né? Nossa. Muita. A gente realmente mudou tudo, né? A gente agora está fazendo só programa de educação online. Eu acho que isso também é muito bacana, porque a gente acabou ganhando muito com isso também, né, Márcia? A gente É, está mais próximo das pessoas em casa. Então, também tem um lado bom de tudo isso, né? A gente tem que ver o lado bom de tudo isso. E logo, logo nós estamos aí junto com o pessoal, em breve na Santa Casa novamente, né? Vocês já voltaram aos pouquinhos, né? Mas está com um atendimento ainda em uma quantidade menor, né? sim. A psicologia e a educação física voltaram, né? Mas a gente tá presencial, né? Mas a Uhum. gente ainda tá deixando aos poucos, né? Para a gente retomar devagar, com as pessoas que estão precisando ir para endocrinologia, né? A gente está atendendo também, e aos pouquinhos nós vamos voltar, a Débora vai voltar também, né? E a Em gente vai breve. encontrar. O Débora Nossa, estava falando com eles o seguinte, que a questão da alimentação é sempre uma questão polêmica, né? Por quê? Porque muita gente dá palpite, né? Muita gente, às vezes, escuta falar e toma aquilo como verdade, e é uma coisa que eu acho, assim, muito perigosa, né? Tem as uhum. doenças da moda, tem isso de que, se você tem diabetes, você não pode comer carboidrato de jeito nenhum, né? E a gente sabe que isso é mito, né? Que isso muito antes, pelo contrário, né? Quem tem diabetes É, também precisa do carboidrato para viver. Você fala melhor do que eu sobre isso, né? E a questão hoje do índice glicêmico, que eu acho que é uma questão importante para todo mundo, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Caloria, se tem a ver com o índice glicêmico, o que, que o índice glicêmico, né? O índice glicêmico faz na sua, impacta na sua glicemia, né? Então, tem algumas frutas. Frutas, por exemplo, é uma coisa que eu tenho mais dúvida. Eles falam, às vezes, de melancia, de manga, que, né, que não é bom a gente comer. Então, é. explica pra gente primeiro o que é índice glicêmico Então, e... só de ter o diagnóstico de diabetes, a gente já fica assim, à mercê de vários pitacos de família, de amigos, né? De pessoas que realmente, na verdade, sempre querem ajudar, né, Márcia? A gente sabe Claro. de querer ajudar, mas a gente precisa de focar no que a orientação que realmente é baseada em evidência, que a gente precisa de preocupar realmente em restringir em alimentos que o profissional de saúde, que é embasado cientificamente, te orienta, não o que a vizinha está falando que curou diabetes, o que não pode, né? Porque, na verdade, hoje realmente a alimentação ela está pautada em vários tipos de mitos, né? Então, Uhum. assim, mitos em relação às frutas, temos vários, né? A gente escuta muito. Ah, qual fruta aí? Vocês podem até falar aí nos comentários que vocês já escutaram que não pode comer, né? Então, geralmente a gente escuta muito em relação a banana, uva, manga, laranja, mais que pela questão do suco de laranja, né? Porque o suco de laranja ele é concentrado em quantidade de carboidrato, porque você acaba espremendo 3, 4 laranjas para dar um copo cheio de suco, né? Sim. Quando não dilui com água, então realmente ele tem um impacto na glicemia bem alto. Então a questão não é nem a questão do que ela não poder comer a laranja, a questão realmente é a quantidade de carboidrato que tem ali naquela porção de alimento, né? Então, assim, um desses mitos ele vem de acordo com a questão do índice glicêmico, de escutar que a banana aumenta rápido a glicose, aumenta muito. Até o pessoal falou banana e mamão. Mamão é a primeira vez que eu Hum. escuto. Mas, de qualquer forma, banana o pessoal fala muito, laranja, Uva, estão falando da uva. uva, caqui também, o pessoal fala, manga. Manga tem uma quantidade de carboidrato um pouquinho maior, que é mais pelo teor de carboidrato, então a gente tem que comer, às vezes, a porção correta, a manga média, né, gente? Na verdade, a gente come hoje em dia, compra aquelas mangas Palmer,
enorme, manga tome, e o que vai fazer? Não divide, né? Tem que dividir. Essa manga não é para uma pessoa só, é uma manga para dois, né? 2 até 3, dependendo do tamanho. Aqui eu divido essa manga para nós 3 aqui em casa, que somos 3, né? Então, realmente, a gente tem que fazer essas porções de alimento para a gente não cair nos problemas de aumento glicêmico por causa da quantidade. Agora, em relação ao índice glicêmico, o índice glicêmico é o impacto relativo do carboidrato do alimento na corrente sanguínea após as duas, na verdade, não após, nas primeiras 2 horas após a ingestão desse alimento. Na verdade, é o impacto que ele dá no pico da glicemia. Né? Então, na verdade, a gente vai observando a curva que esse alimento vai dar na glicemia após a ingestão. Então, ele sobe e ele desce. Né? Depois que a insulina começa a fazer o efeito, ele vai ter a queda de glicose. Mas alguns alimentos têm um impacto de mais pico, outros têm um menor pico. Então, é isso que caracteriza o índice glicêmico. Tem a ver com a... Deixa eu perguntar. Tem a ver com a rapidez com que ela sobe e tem a ver com a quantidade também? Então, como é que a gente mede o índice glicêmico? O índice glicêmico, na verdade, ele é a taxa de absorção desse carboidrato. Então, se a taxa é rápida ou é devagar. Então, realmente tem a ver com a velocidade que a glicose sobe após a refeição. Então, a velocidade, se for rápida, ela vai dar um pico nas primeiras 2 horas. Geralmente, ela acaba dando esse pico na primeira hora, às vezes até 30 minutos depois, quando a absorção desse carboidrato é muito rápida. Isso a gente vê muito comumente nos alimentos ricos em açúcar ou farinhas refinadas, né? Os carboidratos que têm absorção rápida são esses que dão pico na glicemia, eles têm alto índice glicêmico. E os que têm o menor índice glicêmico, eles vão fazer uma curva mais achatada, favorecendo um pouco melhor, né, o nosso controle da glicemia. Então, a gente sempre incentiva a fazer esse controle também, mas não é tão fácil assim, que nós vamos discutir durante a live sobre a questão das influências que o índice glicêmico tem, a questão prática dele, né? Então, realmente, não é uma coisa tão fácil, né, que a gente pode fazer. Quando a gente fala assim, de índice glicêmico, a gente fala da qualidade dos alimentos, Débora? Como que é? Porque eu escuto falar muito, né? A gente escuta muita coisa. Então a qualidade, na verdade, teoricamente, a gente pode falar um pouco que não é em relação, até você perguntou a quantidade, até não respondi, verdade. Então, agora a gente fecha as 2 perguntas. A qualidade pode ser um pouco, mas a gente sempre coloca assim, entre aspas. É uma medida da qualidade do carboidrato, só que entre aspas. Por quê? Porque a gente não pode usar o índice glicêmico como estratégia primária de tratamento do diabetes. Porque, por exemplo, o que abaixa o índice glicêmico que a gente sabe? Alimentos ricos em fibras, que são ótimos, né? Para qualquer tipo de problema de saúde, geralmente a gente incentiva a alimentação rica em fibra. Quantidade um pouquinho, a gente colocar um pouquinho de gordura ou uma proteína junto, também tem um índice glicêmico um pouco mais baixo. Então, por exemplo, os alimentos ricos em gordura, vamos supor, uma batata inglesa. Batata comum não tem tanta gordura, batata inglesa. Mas ela tem um impacto na glicemia de um índice glicêmico de 85. Então, é um número que a gente ainda vai discutir qual que é a referência. Isso é sempre em relação a um alimento controle. O alimento controle é a glicose ou o pão branco, que tem um índice glicêmico de 100. Ou seja, ele quer dizer que ele faz um pico grande na glicemia. Então, vamos supor, a batata inglesa tem 85. O pessoal fala muito aí da batata doce. Realmente, a batata doce tem 50, 55, ela tem um índice glicêmico mais baixo do que o da batata comum. Então, assim, na hora que a gente frita a batata, o índice glicêmico dela vai cair para 70. Ou seja, eu incluí uma gordura e eu diminuí o índice glicêmico. Então, na hora que eu falo que isso é um impacto, assim, da qualidade do carboidrato, fica parecendo que eu estou induzindo alimentos ricos em gorduras, entendeu? E a gordura também diminui o índice glicêmico. Então, a gente tem que tentar utilizar a questão do índice glicêmico e a inclusão de gordura, proteína ou uma fibra boa da forma de alimentos saudáveis. Eu não posso, por exemplo, a feijoada. A feijoada, ela não tem um impacto grande nas primeiras 2 horas. Ela fica subindo um tempão, porque a digestão da feijoada é muito lenta. Você fica cheio, né? Então, acaba por você ter comido muita gordura, que é claro que isso não é bom para ninguém, se tiver ingerido uma quantidade grande.
você vai ter um impacto inicial na glicemia mais baixo, porque a digestão está sendo lenta. Então, a gente não pode colocar isso a ferro e fogo, que é uma medida da qualidade do carboidrato por causa disso. Porque a gente pode reduzir o índice glicêmico favorecendo o controle menor da glicemia com alimentos saudáveis, mas também com alimentos não tão saudáveis. Então, a gente tem que pensar muito bem em relação a tudo isso. Aí a gente tem algumas estratégias que a gente vai conversando para poder escolher um pouquinho melhor. Tá? Sim. Vamos falar então das referências, que eu acho que às vezes eu já vi gente perguntando aí onde que a gente acha a tabela de índice glicêmico, né? E como é que a gente vai saber então se aquele alimento tem um índice glicêmico alto ou baixo? Como que é? Então, primeira coisa, assim, é só para todo mundo entender como que é feita a medida do índice glicêmico para os estudos, né? Então, como você perguntou da quantidade, realmente o índice glicêmico é estudado essa curva da glicose após a ingestão de 50 gramas de carboidratos de determinado alimento. Vamos supor que eu estou testando a melancia. Eu vou ter que comer 50 gramas de carboidrato de melancia, que na verdade não é 50 gramas de melancia, vamos entender bem, né? Para cada um ter uma ideia aí, uma porção de em média de 200 gramas de melancia, um peso de 200 gramas de melancia, em média tem uns 8 gramas de carboidrato. Então eu teria que comer uma quantidade boa de melancia. Então eu vou comer, vamos supor, umas 5, 6 porções para dar em torno de 50 gramas. Aí eu comi 50 gramas de carboidrato de melancia. Ou, por exemplo, eu vou fazer 50 gramas de carboidrato de maçã, ou de manga, ou de pão integral, ou de arroz branco, ou de arroz integral. Todos os alimentos foram testados com uma quantidade média de 50 gramas de carboidrato. Que isso também não é a realidade da porção de alimento da maioria das pessoas, como a gente está falando. Então, se eu for testar, por exemplo, 50 gramas de carboidrato de cenoura, cada colher de sopa de cenoura tem 1 de carboidrato. Imagina, eu tenho que comer 50 colheres de cenoura para fazer esse teste. Então, não é uma coisa muito prática, né? Porque realmente a gente não precisa saber propriamente índice glicêmico de tudo. A gente tem que ter uma noção, em média, disso, que é legal. Mas a gente, realmente, o problema do índice glicêmico é que é um fator que não leva em consideração a quantidade da porção. Tá? Que é o que a gente vai fazer mais para frente com a carga glicêmica. Pelo que você falou, né? Certos alimentos são mais fáceis da gente atingir 50 gramas, por exemplo, com pão, né? Com outros alimentos que têm maior, né, quantidade de carboidrato, imagina. Isso, até em relação ao pão, se a gente pensar bem, para a maioria das pessoas, comer 2 pães não é tão fácil, né? Então, assim, um pãozinho francês tem 28 gramas de carboidrato. Eu teria que comer, em média, 2 pães para a gente fazer esse ajuste, né? Então, em açúcar, para fazer o alimento referência, que é o número 100, ele é um pouco mais fácil, né? Mas ao mesmo tempo, você comer 50 gramas de um alimento doce, né, a porção acaba sendo menor. Então, realmente, assim, a gente não tem como levar o índice glicêmico como estratégia primária de tratamento, porque realmente ele não leva em consideração o tamanho da porção. Mas ele também ajuda muito a gente a ditar nossas escolhas alimentares, né? Esse número ali que a gente acha, observando a curva da glicose e a curva desse alimento. Por exemplo, eu vou testar a melancia. Então, quando eu testo a melancia, eu tenho que fazer lá, comer 50 gramas de carboidrato na melancia, medir glicose de 15 em 15 minutos na primeira hora, depois na segunda hora de 30 em 30 minutos e na terceira hora de 30 em 30 minutos. Então, geralmente, a gente faz uma curva, né, que ela faz com essa glicemia. Então, de acordo com essa curva, eles comparam a curva com a curva da glicose. E aí dá um número em percentual. Então, por exemplo, o da melancia exatamente é 70. Então, esse número percentual é 70%. Então, ele é percentual. Então, ele tem uns 70% em comparação ao índice glicêmico da glicose. Ou seja, ele tem um índice glicêmico mais alto. Quais são as faixas? Abaixo de 55, os alimentos têm baixo índice glicêmico. 55 a 69 tem um médio índice glicêmico. E acima de 70 é alto índice glicêmico. Então, assim, não quer dizer também que todos os alimentos com alto índice glicêmico a gente não possa comer, tá? Como a gente estava conversando, o mais importante é o tamanho da porção. Porque, imagina, se eu como uma melancia, uma fatia de melancia, que tem 8 gramas de carboidrato, a média da maioria das frutas tem, em média, 10 a 15 gramas.
eu não tenho nem cheguei na média de porção de carboidrato normal, né? Então, se eu comer só uma fatia de melancia, isso vai fazer um impacto tão grande na minha glicemia, só porque ele aumenta rápido? Se eu faço uma ingestão de um alimento que aumenta rápido, mas eu não comi uma quantidade grande, não faz muita diferença, né? Você vai fazer um aumento, mas o aumento não vai ser tão significativo, né? Então, por isso que é importante a gente ver as duas coisas conjuntas. É o que a gente brinca muito, assim, até em relação ao açúcar, né? Você vai comer um brigadeiro. Um brigadeiro tem 6 graminhas de carboidrato, né? É muito importante a gente conjugar os dois conceitos junto, porque quem fala de índice glicêmico sozinho, sem ter entendimento da porção, da quantidade de carboidrato, tá fazendo controle no escuro. Né? Porque realmente, se eu comer um brigadeiro, é leite condensado, é rápida a absorção, geralmente é muito açúcar. Mas você vai comer um brigadeirinho. Um brigadeirinho tem 6 gramas de carboidrato. Mesmo que ele tenha um índice glicêmico de igual da glicose, mesmo assim não é, porque tem um pouco de gordura junto, né? Porque tem chocolate, manteiga. Manteiga. Então, realmente, ele não vai subir tanto na glicose, porque a porção não é grande, né? Então, a gente tem sempre que conjugar as duas coisas juntas, né? Contagem, quantidade de carboidrato, é a contagem de carboidrato que a gente sempre fala, que vai nos ajudar muito, né? Em relação a esse entendimento do impacto da glicemia, dos carboidratos na glicemia. E junto o índice glicêmico a gente pode fazer como se fosse uma estratégia, né, secundária de controle. Que eu acho que uma coisa também, Débora, isso acontecia comigo antes de eu estudar, né? Assim, eu achava que a gente tinha que ficar preocupado era com a caloria do alimento, né? Em relação ao diabetes, a importância, né, é a questão do carboidrato, né? Que eu acho que às vezes as pessoas confundem, né? Exatamente. E na verdade, assim, caloria você leva em consideração todos os nutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura. Então é legal a gente observar a caloria também para controle de peso. Mas realmente para quem tem diabetes, o impacto na glicemia nas primeiras 2 horas, principalmente ao que a gente está falando em relação ao índice glicêmico, quem faz maior impacto nas primeiras 2 horas é o carboidrato. Então, assim, a caloria, na verdade, ela impacta em relação a carboidrato, proteína e gordura. Proteína e gordura impactam a glicose só 3, 4 horas depois, porque a digestão delas é mais lenta. Então, tudo isso aí a gente consegue ter um controle melhor do índice glicêmico observando os carboidratos. E aí... pode falar. Não, pode falar. Não, porque eu ia falar assim, essa coisa que eu te falei da moda e tudo, né? As pessoas nas academias, então elas hoje comem frango com batata doce, né? E tem essa moda e tudo. Como é que funciona isso? Às vezes come todos os dias, né? A gente pensa, o pessoal eu mesmo tenho um colega que ele todos os dias ele faz a marmitinha dele de batata doce com franguinho grelhado. Aí eu falei, gente, como é que vocês aguentam a vida inteira comer só a mesma coisa, né? E realmente a gente tem outros alimentos com baixo índice glicêmico, arroz integral, macarrão integral, a gente pode diversificar mais, né? Então, por exemplo, por que é importante, primeira coisa, por que é importante a gente controlar esse pico? Para quem tem diabetes, depois a gente fala para o pessoal da academia, por exemplo, que às vezes não tem diabetes também, mesmo quem tem diabetes na academia, mas para a gente fazer de forma geral. O que é importante controlar esse pico? A gente controla melhor, né, a glicemia nas primeiras 2 horas. A gente sabe que o impacto realmente, depois de 2 horas, se ela estiver normalizada, a gente tem um controle bom da glicemia. Mas essas primeiras 2 horas, que é a glicemia pós-prandial, que a gente fala, é uma glicemia que também impacta na hemoglobina glicada, que é aquele exame, né, que a gente faz de 3 em 3 meses para verificar o controle da glicemia, como é que está ficando. Então, realmente, 50% da hemoglobina glicada faz parte do nosso controle pós-prandial e, em média, 50% é a glicose de jejum. Então, assim, ela tem um impacto grande na hemoglobina glicada. Então, esse primeiro pico inicial, ele pode ter uma representatividade aí na questão da hemoglobina glicada, que é o parâmetro que a gente tem para poder verificar se a gente vai ter uma diminuição das complicações no futuro, se a gente está bem controlado e tudo mais, né? Então, se a gente já controlar esse pico, a gente tem uma ajuda nessa questão do controle da glicemia.
E também, para quem, por exemplo, não tem diabetes, a gente controlar esse pico de glicemia também favorece a gente não gerar muita gordura no corpo, não fazer produção de gordura. O que acontece? Quando a gente dá o pico de glicose depois da refeição, comendo alimentos com alto índice glicêmico, farinha refinada, que a gente sempre fala, comer alimentos integrais e tudo mais, comeu mais pão branco, mais biscoitinho com açúcar, ou açúcar do cafezinho, tentar tirar isso aí, né? Alimentos processados, muito quebrados, ou industrializados, muito processados, eles tendem a ser com alimentos com a farinha mais refinada, né? Então, eles dão um pico na glicemia após a refeição. Mesmo para quem não tem diabetes, o que o corpo faz na hora que dá o pico de glicemia? Isso eu ia perguntar mesmo. Uma produção grande de insulina. Ele precisa baixar esse pico de glicose, porque a glicose não pode ficar alta, né? Então, vai lá dar aquela secreção grande de insulina e a insulina vai abaixar a glicose imediatamente, porque tem que manter os parâmetros de glicose. Quando abaixa a glicose, ela vai pegar a glicose do sangue e colocar para dentro da célula. E colocando dentro da célula, ele vai ser utilizado, essa glicose vai ser utilizada como fonte de energia. Porém, se a gente não tiver um gasto energético compatível com isso, a gente vai gerar mais gordura. O excesso de glicose vai fazer produção de gordura. Então, a gente acaba engordando por escolhas alimentares que fazem pico na glicemia. Quando a gente utiliza, por exemplo, alimentos de um índice glicêmico mais lento, a gente vai fazendo a digestão mais lenta, vai dar uma saciedade mais prolongada, porque a digestão não é rápida. Geralmente, esses alimentos com alto índice glicêmico fazem o pico e depois abaixa rápido a glicose e dá fome de novo. Então, dá vontade de beliscar e comer mais. Então, é importante comer alimentos ricos em fibra, com uma gordura boa, uma proteína boa. Às vezes, incluir uma castanha, né? Colocar uma aveia na comida, uma chia, né? A fibra. Além de o ovo, que o pessoal tem usado bastante aí de manhã, né? Ovo com queijo, um omelete. Se for usar junto com o pão, vai dar uma diminuída no índice glicêmico, porque tudo isso junto, lá na digestão, vai lentificar também a absorção do carboidrato do pão ou do qualquer carboidrato que estiver usando junto. Às vezes o pessoal faz uma crepioca, né? Coloca ovo com a tapioca, né? Uma colher de tapioca, eu falo até para colocar uma chiazinha junto. E o queijo, né, para dar um sabor. Então, tudo isso aí já vai ter um índice glicêmico mais baixo do que o da tapioca sozinha, do que o do pão francês sozinho, né? Então, eu achei interessante isso que você falou, Débora, porque às vezes, né, perguntam pra gente assim, mas por que, né, a gente precisa colocar fibra ou precisa, né, colocar algum outro componente, nutriente junto, né? Exatamente, agora eu entendi também que tem a ver com a saciedade, né? Para depois de um tempo, para a gente não ter fome de novo. Tem muito a ver com a saciedade e com a produção de gordura do organismo. Então, realmente, na hora que você tem um índice glicêmico alto, a gente acaba tendo que baixar a glicose muito rápido, e se tiver ingerido uma quantidade de energia maior do que a gente precisaria, aí realmente vai ter uma geração de gordura. E se isso for uma constante, né, toda hora eu faço esse tipo de escolha alimentar, é engordar, não tem jeito. Então, a gente tem que realmente fazer escolhas saudáveis para conseguir perder peso e tirar os estoques de energia do corpo. Sim. Que a questão da queima, né, da atividade física também é muito importante, né? A gente acha que não. Mas então o negócio das academias, então, que você falou, porque eu escuto às vezes paciente falar isso. Ah, eu vou comer, então já que todo mundo come batata doce, frango e ovo, né? Isso significa que não vai impactar na minha glicemia. Significa que isso é uma fórmula mágica, né? E como assim que você pode ajudar? Então, é muito legal falar isso, porque vamos supor assim também. Ah, eu vou comer só alimentos de baixo índice glicêmico agora, já que você está falando que é importante, eu vou comer só batata doce. Outro legal também, gente, inhame, para quem gosta de inhame, tem até mais baixo que a batata doce. Tem um pessoal até do Nordeste que gosta de comer inhame até de manhã, né, no lugar do pão. Então, realmente não é um hábito ruim, não, é um hábito até muito saudável. A gente tem que sempre focar, igual a gente está falando aqui, quantidade é sempre mais importante que a fonte. Então, a contagem de carboidrato é soberana em relação ao controle da glicemia de quem tem diabetes tipo 1. Tá? Então, principalmente para quem faz ajuste de insulina, não é ficar preocupado principalmente se está comendo X ou Y, se é melancia ou se é maçã. Tá? Então, realmente, o mais importante é contar a porção, a quantidade de carboidrato que a gente come nas refeições.
tá? O pessoal está Uhum. pedindo para colocar aí o tema, se É, você consegue vou fixar. colocar agora. Então, assim, o que os estudos científicos falam em relação ao índice glicêmico? É muito legal a gente saber esses números, que é igual, por exemplo, as tabelas. Temos tabelas internacionais, tá? Quem quiser até verificar, nós temos no site aí tanto do Diabetes Saúde quanto Espaço Diabetes, diabetessaude.com.br. A gente tem um texto sobre índice glicêmico, pode procurar lá, que tem uma tabela simples lá dentro, não é com vários alimentos, mas assim, é só para vocês terem uma ideia, porque isso não pode. A gente não pode colocar isso como uma estratégia primária de tratamento. Primeira coisa que a Fazer a gente escolha dos alimentos por conta da carga glicêmica, né? do índice glicêmico, O né? índice Carga glicêmico, desculpa. é outra coisa. Então, realmente, a gente tem que observar mais a quantidade e aí a gente pode, com escolhas legais, a gente pode utilizar o índice glicêmico para nos ajudar a fazer essas escolhas. Por exemplo, se eu tenho essa tabela, eu sei que a maçã tem, vamos supor, o índice glicêmico em média 38. Tem um índice glicêmico baixo, abaixo de 55. E eu tenho lá o melão e a melancia que tem 70. Eu tô com a minha glicose de 150 agora. Qual que seria o mais legal para eu comer de fruta agora? Às vezes vale a pena o índice glicêmico mais baixo, né? Porque você não tá com uma glicose tão mais baixa. Mas eu tô com a glicose legal, tô com 100, 90, 80, tô dentro da minha meta, tô conseguindo controlar bem a minha glicemia e não vou comer mais do que a minha porção normal. Uhum. Ótimo, come melão, melancia, não tem propriamente que proibir nenhum alimento. Não tem fruta, não tem alimento que quem tem diabetes não possa comer, salvo líquidos com açúcar. A gente não deve tomar líquido com açúcar. Então, realmente, refrigerante, suco, mesmo que a gente faça contagem de carboidrato, a gente não deve utilizar cafés com açúcar. A adição de açúcar na alimentação não é recomendada. Agora, utilizar alimentos que possam ter algum açúcar, em substituição a outro carboidrato, pode ser utilizado sem problema nenhum, tá? Então, o que os estudos demonstram? Que o índice glicêmico, hoje em dia, sim, tem em pipoca de estudo em relação a índice glicêmico para ver se a gente tem que usar como estratégia primária de tratamento, como em pipoca de low carb. E até hoje não temos nenhuma, nós temos contradição de resultados, né? Então, em relação ao índice glicêmico, tem uma diminuição de 0,4% em média, em meta-análises, que são vários estudos observados juntamente, né? Então, observaram que, em média, 0,4% de redução de hemoglobina glicada, quando você passa com uma dieta de alto índice glicêmico para uma de baixa. Porém, a maioria das pessoas já comem alimentação com médio índice glicêmico. E quando você passa do médio para ficar só restringindo abaixo, não fez diferença nenhuma. Tá? Na verdade, não, a gente pode dizer nenhuma, não fez significativo. Né? Então, ou seja, não faz tanta diferença assim para a estratégia primária de tratamento. A gente tem que usar como escolhas, além da contagem de carboidrato. Pode ajudar sim. Tá? Então, a gente tem tabelas de referências internacionais. Para quem é profissional de saúde, tem aí os autores, Brand Miller, Foster. Agora, de qualquer forma, podem perguntar no privado também, que eu tento mandar para vocês, tá? Mas, se quem quiser, como paciente, como pessoa com diabetes, ou mesmo como pessoa que preocupa com alimentação, observar nossos sites aí, tem algumas tabelas que podem ajudar. Uhum. Eles estão perguntando muito a questão dessa tabela, né? Como que a gente faz e tudo. E aí eu fiquei pensando assim, quais alimentos têm menos índice glicêmico, se você pode, assim, né, ajudar a gente? Quais que seriam alimentos que são bons, né, assim, para nossa alimentação, não só para quem tem diabetes, para todo mundo, como você falou, que é importante por conta desse impacto, né, que pode ter. Exatamente. Então, esses alimentos com baixo índice glicêmico, como a gente falou, ele faz, né, um aumento gradual da glicose, né, ajudando no controle da saciedade. E quais são esses alimentos? Geralmente são os ricos em fibras, como a gente falou, mas como a aveia. Geralmente os alimentos que são os grãos integrais, cereais integrais, principalmente os que têm fibra na casca, fibra solúvel, como as leguminosas, feijões. Eu falo que o feijão, eu sou fã do feijão. Porque quando a gente vê curva de índice glicêmico, a maioria das pessoas, às vezes, você pensar no feijão, fala, não, mas tem carboidrato. Tem carboidrato, mas ele tem uma fibra na casca, principalmente quando você não bate o feijão, né? Porque se bater o feijão, já perdeu um pouco da fibra.
e o índice glicêmico Sim. dele vai reduzir. Então, realmente isso tudo faz diferença. Se você processa o alimento, se você não processa. Então, o feijão tem uma fibra solúvel na casca que faz ele ter uma curva de glicose, assim, lentíssima. E a absorção acaba tendo uma digestão longa e fazendo com que você tenha saciedade. Então, é sempre legal a gente conjugar alimentos com baixo. Se tiver alto índice glicêmico, conjuga com os alimentos com baixo índice glicêmico. Então, por exemplo, o tal do arroz e o feijão, né? É. É a nossa mistura, entre aspas, perfeita, porque o arroz tem um índice glicêmico um pouco mais alto e o feijão tem um índice glicêmico baixo. Então, o que a gente faz? Uma curva mediana na glicose, porque os dois estão sendo ingeridos juntos, tá? Então, é bem legal a gente conjugar essas coisas. Então, assim, alimentos ricos em lactose, alimentos ricos em frutose. Por mais que as pessoas achem que a fruta aumenta rápido, não, a frutose em si, ela tem uma absorção lenta da glicose, a lactose também. Então, iogurtes, lácteos, leite em geral, tem uma absorção lenta da glicose. Por mais que tenha uns picos aí nas crianças, a questão é a quantidade de carboidrato e insulina que tem que ajustar, não é porque o índice glicêmico é alto. Inclusive, o índice glicêmico é até mais leve, né? Ele vai subindo um tempão, até para as crianças a gente vê muito isso. Então, lactose, frutose, os leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, aveia, cereais integrais. Se você já mudar do arroz comum para arroz integral, a gente já tem benefício. Se mudar do pão francês para o pão integral, a gente já tem um benefício. O pão francês tem, em média, 95 de índice glicêmico e o pão integral tem, em média, 67, 70, ou seja, também não chega a ser baixo, ele fica no moderado. Então, assim, é porque tem farinha mesmo, né? Alimentos ricos em farinhas. Mas quanto mais integral, se tem mais farinha integral, mais a gente tem um controle Melhor. do índice glicêmico. Melhor para o É, controle. a pergunta da Graciele aí, eu acho que é importante porque a gente sabe que a gente tem que dar preferência a alimentos talvez mais crus, né? Não tão cozidos e tudo. Mas eu acho que assim, uma coisa é o que eu penso, outra coisa conta pra gente assim, o que que é que interfere, né, nesse índice glicêmico. E até por isso que a gente não usa também como estratégia primária de tratamento, porque assim, são vários fatores que influenciam o índice glicêmico. Então, assim, o índice glicêmico ele pode ser diferente, uma banana mais madura, uma banana mais verde. Né? A gente até fala, biomassa de banana verde é ótimo, tem pectina, tem uma quantidade, a frutose não está tão maturada, então acaba tendo uma glicemia mais controlada, mas também ninguém come banana verde, né? A gente come só para fazer a biomassa. Então, assim, depende da maturação das frutas, depende do processamento do alimento, se você bate, por exemplo, no liquidificador alguma coisa ou não. Se você cozinha muito, né? Eu falo aí do cozimento. Se cozinha muito, por exemplo, arroz mais empapado e o arroz mais al dente, macarrão menos al dente ou mais al dente. O macarrão mais al dente, ele vai ter um índice glicêmico menor do que aquele que você cozinha muito, porque você já está gelatinizando o amido e aí as enzimas digestivas chegam nele mais rápido. Então é muito interessante. Além de tudo, tem a questão, por exemplo, da fibra. Se tem um aprisionamento físico dessa fibra no teor de carboidrato lá dentro, então, enquanto o grão é mais integral, ele tem um índice glicêmico menor do que quando você vai polindo aquele grão, como a gente fala das farinhas refinadas. Poliu muito o grão, a gente vai ter essa facilidade de entrar as enzimas digestivas nesse amido com mais facilidade. Então, dependendo da quantidade de fibra, da acidez, olha que interessante. Se você comer alguma coisa ácida junto, também diminui o índice glicêmico. As limonadas junto com a comida, algum tipo de alimento ácido, né? Então é interessante. A proteína e gordura, como a gente já falou, se tiver uma refeição, vamos supor, eu estou lá comendo o arroz, mas se o arroz estiver junto com a carne, com o ovo, já faz outro tipo de índice glicêmico. Então a gente não pode pensar assim, o índice glicêmico do arroz é alto, então eu não vou comer. Só que você está comendo uma refeição que tem arroz, feijão, salada e carne. Pelo menos deveria, né? Que é assim que é um prato saudável. Então, a gente, se não tiver comendo, deveria, né?
Então, assim, realmente a gente não tem como, a gente tem que pensar no índice glicêmico da refeição, ele vai ser controlado se você estiver usando alimentos ricos em fibras, se estiver comendo uma gordura boa, uma proteína boa junto. E se puder utilizar o arroz integral, melhor ainda. Mas se puder usar um alimento com batata doce no lugar da batata cozida de vez em quando, batata inglesa de vez em quando, mas não precisa também cortar esses alimentos, né? Só conjugar com alimentos saudáveis. Eu falo que é sempre bom incluir uma chiazinha na comida, na salada, fica gostoso, né? Além de ficar gostoso, tem também essa redução do índice glicêmico. Então, são muitos fatores que podem fazer diferença. Inclusive, a gente fala muito assim, quer comer um docinho? Come um doce depois do almoço. Na verdade, tem dois lados dessa moeda aí, né? Na verdade, se você já comeu muito carboidrato, não vale a pena você comer um outro doce. Agora, em pensar em índice glicêmico, realmente esse doce vai ter um impacto relativo menor nas primeiras 2 horas se tiver junto com a comida que tenha proteína e gordura, tá? Às vezes o Sim. pessoal até fala, coloca uma aveia na banana, né? Coloca uma castanha junto da fruta, da salada de fruta, joga um pouquinho de castanha, ao invés de ficar jogando suco de laranja, que o pessoal gosta de fazer com suco de laranja. Então, diminui um pouco o índice glicêmico se a gente conseguir incluir essas coisas. Eu vi A uma Débora pergunta. falou da chia, é só um minuto. Dá uma referência minha, por exemplo. Foi uma coisa que eu aprendi lá no ambulatório, foi isso. E eu coloco chia no pão. As pessoas acham, ah, mas é muito ruim. Não, ele só dá um crocante. A chia não tem tanto gosto, né? Como outros alimentos que às vezes você pode achar que fica um residual, né? A chia não tem. Uhum. Então, eu acho que é uma excelente estratégia, né? Colocar Sim, numa sopa, né? Em alguma coisa que você gosta, em cima da salada também, né, Débora? às vezes a pessoa não gosta, né, do pão integral, a gente pode criar outras formas, né? A gente pode criar uma forma aí de você utilizar um pouco de chia no pão, né? Mesmo que seja no pão francês, né? Coloca em cima do Uhum. seu queijo, põe um queijo branco com a chia em cima. Não fica ruim, fica ótimo, né? Até na verdade é uma crocância, né? Então, realmente É. tudo o paladar a gente vai acostumando o que é mais saudável também, né? A gente vai tendo que ajustar aí. Eu não sei se você está conseguindo verificar nas perguntas junto. Tô. O Alex aqui, acho que é Alex, né? Perguntou uma coisa que eu acho interessante. A ordem de consumo influencia no índice glicêmico? Então, se você comer um ovo cozido, depois um pão de sal, né? Acho interessante essa pergunta dele. Isso. Na verdade, até acabou de sair um estudo sobre isso também. Que realmente, assim, se você conseguir controlar a sua alimentação, começando a comer primeiro, ou a salada, que a gente sempre fala para alimentação saudável, comer primeiro a salada, depois a gente vai começando a articular um pouquinho aquela coisa da carne, e depois deixar o arroz e o feijão para mais tarde, você dá um pico inicial menor, até porque você já utilizou a insulina, se o ideal, né, tenha sido É. seguido, que seria 15 minutos antes da refeição ou na hora, dependendo da insulina e da pessoa, né? E se realmente for uma criança, a gente acaba tendo que esperar um pouquinho mais para aplicar, para verificar se a criança está comendo mesmo. Então, pelo menos no início da refeição tem que ser aplicado e isso vai ajudar a dar um impacto mais leve nos primeiros minutos, né? E aí, lá na frente, quando tiver o impacto do carboidrato, a insulina já vai estar agindo. Então, você vai ter um controle da glicemia bem melhor. Agora, eu até vi aqui o pessoal falando em relação à atividade física. A Sim. gente tem situações que a gente pode utilizar, inclusive alimentos com índice glicêmico alto, que podem ser interessantes em alguns momentos, né? Então, por exemplo, se eu tiver com uma baixa de glicose, eu estou com a glicose perto de 80 e 90 e vou fazer uma atividade física. O ideal é que eu utilize um índice glicêmico mais alto, né? Conjugado com o outro mais lento, para poder subir a glicose na hora e depois manter durante a atividade física. Então, a gente pode utilizar também essas estratégias de alimentos com índice glicêmico um pouquinho mais alto em alguns momentos. Então, eu vou comer uma melancia na hora de fazer uma atividade física, pode ser bom, vai dar um pico na glicemia, eu já vou ter energia para fazer atividade. Né? Então, tanto a atividade física quanto a hipoglicemia são momentos que a gente requer um alimento de absorção rápida. Né? A gente até fala que coma 3 balinhas ou uma colher de sopa de mel, né? Até o mel é engraçado. Como que a gente põe na cabeça assim coisas que tal alimento tem um índice glicêmico alto e não é assim. Na verdade, até eu tenho alguns dados aqui, a banana que o pessoal fala tanto, né? É. 52 é um glicêmico menor que 55. A maçã e a pera são assim, uma das que a gente mais indica para baixo índice glicêmico, ela tem 38.
A laranja, que é demonizada pelo suco, tenha só 42 de índice glicêmico. Se você comer com bagaço, melhor ainda. A manga, realmente o problema é a quantidade de carboidrato da manga, não é o índice glicêmico, ela tem 51. Kiwi, 53, uva, 46, né? Então, realmente, não tem muito. Até o suco de laranja, o índice glicêmico é de 50, porém, tem uma quantidade de carboidrato grande. Das Eu acho frutas. que a uva também, Débora, é porque você consegue comer mais, né? Assim, uma certa quantidade a mais, né? Porque às vezes uva você come igual pipoca, né? Você vai comendo. Se a pessoa não controlar a porção, eu falo, geralmente você tem que pegar a lista de substituição do nutricionista, escolher uvas, são quantas? 11 uvas mais ou menos, coloca 11 uvas para você comer. Agora, se você vai querer comer mais, faça o controle do carboidrato, mas às vezes ele pode fazer um impacto maior, né? Quanto maior a concentração de carboidrato, maior a concentração na glicose. Se você conseguir fazer insulina antes, você vai ter um impacto menor, mas sempre ajustando o tamanho da porção, a gente tem menos prejuízo aí no controle da glicemia. Não precisa de ser low carb para isso. O problema é quando a gente é high carb, né? High carb é muito alto em carboidrato. Que a gente começa a querer comer muito para poder ajustar a dose da insulina, a gente, claro que vai ter um picozinho a mais, né? Então tem que tentar ajustar ao tamanho da porção, que a gente não tem prejuízo no controle. Aí, na verdade, o que eu estava finalizando aqui é só melão, melancia e salada de fruta. Olha que interessante. Quando você processa a salada de fruta toda quebradinha junta, ela tem um índice glicêmico mais alto também, em torno de 70. E é por causa desse suco também que entra ali, né? Então, realmente, a gente tem que observar alimentos in natura são os melhores, né? Realmente é aquela coisa de comer a fruta com casca, bagaço, é o ideal, tá? Claro que a fruta que dá para comer com casca, né? Hoje em dia tem receitas até com casca de banana, tá? Eu vejo mesmo, né? Suco, às vezes, com casca de abacaxi também, né, Débora? Eu vejo, às vezes, né, as pessoas colocando e tudo, né? E Acho hoje em que dia, assim, tem a ver para com... poder. Oh, desculpa. Não. Para poder ajudar, a gente tem incluído muito sementes também, semente de girassol. O pessoal pode fazer ela, torrar ela no forno, fica gostoso para poder comer como aperitivo. Então, assim, a gente tem que ir criando formas, né, de controlar um pouco melhor, incluir fibra para poder dar mais saciedade, diminuir o índice glicêmico. Mas, como a gente falou, não é estratégia primária de tratamento para quem tem diabetes. Eu preciso ficar louca da tabela de índice glicêmico? De jeito nenhum. Vocês verem aqui, até eu tô colando aqui, porque a gente usa, sabe, de algumas frutas que tem mais e menos, mas a gente não precisa se ater nesse número, tá? Realmente não tem necessidade. A gente já tem que se ater demais aos números de contagem de carboidrato, que é o que é mais importante, fazer precisão dessa contagem de carboidrato. Então, realmente não precisa preocupar com mais esse número. Ainda tem o número da carga glicêmica que nós vamos falar ainda, né? Não sei Que se eu tem ia até alguma... te perguntar. Então conta pra gente a diferença, porque às vezes eu mesmo sem querer, né, falei no vídeo, mas às vezes a gente confunde, né? Explica pra gente então o que é carga glicêmica. Então, aí a carga glicêmica em relação a esses números, que também existem uns números relativos de carga glicêmica dos alimentos, eles nem são tão divulgados para a população, tá? Então, porque realmente na prática não é tão utilizado. A gente E é pode pensar, recente, né, Débora? É um não é estudo tão mais recente, recente, não? é 90 tão... assim? Para você ter uma ideia, a carga glicêmica, o conceito de carga glicêmica iniciou em 1997. Só que aí teve eles foram fazendo, né, as tabelas para incluir a carga glicêmica. A carga glicêmica ela leva em consideração as duas coisas. O índice glicêmico do alimento, que foi testado em relação aos 50 gramas de carboidrato de cada alimento, e ele leva em consideração também a porção do alimento que é normalmente ingerida. Então, por exemplo, uma fatia de melancia, um pão francês, tem 28 gramas de carboidrato um pão francês. O índice glicêmico é 95. Então, eu vou multiplicar o índice glicêmico vezes a quantidade de carboidrato desse alimento e dividido por 100. Vai dar um número que, se ele tiver acima de 20, desculpa, igual ou maior do que 20, ele seria uma carga glicêmica alta desse alimento. Se tiver menor ou igual a 10, ele tem uma carga glicêmica baixa.
Se ele tiver entre 10 e 20, ele tem média carga glicêmica. Então, abaixo de 10, acima de 20, ou de 10 a 20 seria médio, tá? Então, na verdade, a gente vai levar em consideração a quantidade de carboidrato da porção para saber se a carga glicêmica completa que eu estou ingerindo é baixa, média ou alta, tá? É mais interessante levar em consideração isso do que somente o índice glicêmico. Mas, para levar em consideração isso, eu preciso também de levar em consideração o índice glicêmico nesse meio, né? Tanto que eu multipliquei o índice glicêmico pelo teor de carboidrato da porção. E o que a gente discutiu até agora? O índice glicêmico é muito influenciado, né? Por vários fatores. Ou seja, por isso que a gente ainda não tem essa estratégia como algo que a gente utiliza para a população em geral, tá? Então, é algo que a gente tem que ir trabalhando. Para algumas pessoas que já estão craques na contagem de carboidrato, a gente vai tentando ver se, olha, esse pico da glicose aqui, o que a gente pode fazer para poder melhorar um pouquinho? Será que é a insulina que a gente tem que aplicar antes? Será que a contagem está sendo feita errada? Ou será que a gente tem que incluir alimentos mais ricos em fibra, uma gordura boa, uma proteína boa? Será que você não está comendo muito biscoito, muito processado, muito industrializado? Então, assim, trocar o tipo de alimento, às vezes, é melhor do que a gente ficar se atendo se é ou não é, menor que 10, maior que 20. O valor em si, né, Débora? Valor em si, exatamente. Então, a gente consegue ter, né, ganhos maiores se a gente tiver uma noção maior da qualidade dos alimentos, quando a gente estiver fazendo um registro alimentar com o nutricionista, né? A gente tem aí nossa equipe, tanto da Santa Casa quanto do Diabetes Saúde, o pessoal está bem aí habilitado para isso, para quem precisar de uma ajuda, né? Então... E eu vi que a Ana Maria também quer saber muito a respeito da pipoca, Débora. Ela já escreveu 2 vezes. Pipoca em relação ao índice glicêmico? Olha, eu vou te falar em números de pipoca, acho que nem tem na tabela. Deixa eu ver aqui. Mas, pela experiência, alguém pode até falar aí se tem uma experiência diferente. A pipoca não tem um índice glicêmico alto. Ela geralmente, assim, o pessoal tem um medo da pipoca, né? Porque, na verdade, a pipoca tem do milho. E milho é primo do trigo, primo do arroz, né? Então, querendo ou não, é carboidrato. Então, a gente, fazendo a contagem de carboidrato direitinho da pipoca, a gente consegue controlar bem a glicemia. Mas, normalmente, não é um alimento que a gente deve ficar aplicando muito tempo antes, porque ele tem também fibra. A gente não tem uma noção, mas o grão da pipoca, até para fazer as pipocas mesmo, o grão para fazer a pipoca, ele tem uma porção integral. Até eu não sei se vocês têm visto aí no supermercado, agora eles estão falando com grãos integrais, mas ele já é um grão bem integral, né? Às vezes eles fizeram menos processado um pouquinho. Então não é um alimento que tem um índice glicêmico muito alto, tá? Mas o importante é quantificar o carboidrato direitinho para não ter nenhum prejuízo aí 2 horas depois não voltar para a meta. Ô, Débora, para finalizar, você acha que ficou faltando falar alguma coisa? Qual que é uma mensagem que você gostaria de deixar para a gente? Porque senão daqui a pouco a live cai. Eu não sei se ficou algumas coisas, pessoal, falando de meta antes disso. Controle pós-prandial dentro de 70 a 180. Não, isso ele estava falando a respeito da questão da atividade física também, eles estavam respondendo. Agora, realmente, assim, o tempo no alvo é isso, né, gente? É 70 a 180. Mas, assim, o pós, dentro dessas 2 primeiras horas, a gente não estabelece que tem que ser próximo de 70, né? O ideal é que seja 2 horas depois já esteja abaixo de 140, que a gente preconiza mais. Mas, assim, ali tem variações, né? Tolerâncias de aumentos variáveis. Não sei se você já olhou... Teve uma pessoa que perguntou assim, se o índice glicêmico varia de pessoa para pessoa. Olha, que ótima pergunta, verdade. Realmente varia, tem digestões individuais. Realmente tem gente que tem uma absorção mais rápida, tem gente que tem uma absorção mais lenta. Tem gente que até, assim, pode ter uma complicação do diabetes, que é a gastroparesia, que é um tipo de neuropatia diabética. Então, assim, a gastroparesia, ela faz com que a digestão seja muito lenta. Até a pessoa tem que tomar cuidado à hora de aplicar a insulina. Então, realmente tem digestão individual e realmente a gente... Por isso que também não dá para a gente ficar usando isso como estratégia primária. Mas, como eu falei, até para a gente fazer uma
Pediram sugestão de farinha para quem tem diabetes. É, Integral, né, gente? Farinha integral. Agora, é claro, quer usar uma mais low carb, farinha de amêndoa, farinha de coco. A farinha de amêndoa dá para fazer muita coisa legal. A farinha de coco, às vezes, ela fica um pouquinho mais gordurosa, a massa dos tipos de alimento. Então, assim, todos os alimentos mais low carb, ele vai ter, claro, uma redução do impacto da glicemia, porque primeiro tem pouco carboidrato e também são alimentos ricos em gordura, né? Então acaba dando uma lentificação do carboidrato. Eu falo, para dar um bolinho legal, com textura boa, às vezes você pode pegar, por exemplo, metade da farinha que você utilizava para aquele bolo, substitui pela farinha de amêndoa, ou substitui pela farinha integral se o alimento é completamente rico em só farinha comum. Até um paciente meu que faz uma panqueca, fiz um atendimento ontem, falou, faz uma panqueca de manhã, faz a panqueca com metade farinha de trigo, metade farinha integral, por exemplo, vê se vai dar certo, se não ficar legal completamente só com farinha integral. Porque o problema da farinha integral também é que tem esse problema de alguns alimentos ficarem mais maçudos, né? Então, às vezes, você vai ter que dividir um pouco a porção e vai isso tateando. que eu ia te perguntar, se a gente troca igual, né? 100 gramas de farinha integral é igual a 100 gramas de farinha, por exemplo, de trigo, né? Então, acho que tem que adaptar a receita, né? Adaptar a receita aos poucos. Eu dividiria inicialmente, veria o resultado e ia ajustando, tá? Sim. Uma boa A combinação. Vânia, é, Então, a combinação para o macarrão, eu sempre falo, o pessoal adora fazer macarrão e fazer só macarrão, né? uhum. Primeira coisa, macarrão, somente o macarrão, ele não tem um índice glicêmico alto, tá, gente? Ele tá dentro do baixo, para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se ele tá aqui pra gente. Eu lembro que era mais ou menos 40. Não, 64. Macarrão 64, ele tá no médio. Mas se eu quiser diminuir mais o índice glicêmico desse macarrão, eu vou comer um prato de salada antes, né? Porque realmente as pessoas acham que comer só macarrão vai saciar. Não vai, gente. Você vai comer 2 pratos de macarrão. O ideal é que você coma um prato de salada bem variada e depois come macarrão. Um prato de macarrão tá ótimo. E se comer um macarrão integral, melhor. O molho, geralmente mais vermelho, o molho vermelho tem pouca gordura. Então, o índice glicêmico dele, vai ser um pouquinho mais rápido ou igualzinho do macarrão. Se você colocar um molho branco, um molho geralmente mais rico em gordura, ele vai ter uma absorção mais lenta. Porém, você vai estar ingerindo um alimento mais calórico. Então, por isso que tem que ir, né, tateando no meio do caminho essa questão do índice glicêmico. Então, a gente pode utilizar um molho que não seja tão calórico, utilizar a fibra junto, colocar um macarrão integral fica legal, e às vezes uma chiazinha junto da fibra, ou do macarrão, do molho, né? Então, assim, vai dando Uma carne moída ajuda também, por exemplo, carne, né? com certeza a carne junto vai ajudar, né? A gente vai colocar ou uma carne moída, ou então vai comer o macarrão junto com uma carne, eventualmente, né? Ou então, mesmo que você coloque só um queijinho no molho branco, o queijo também faz esse poder de diminuir o índice glicêmico, tá bom? Então, podemos fechar com as considerações finais ou tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Toma dose, Eu comendo tenho arroz. que ver. Gente, pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar salva. Tem uma coisa aqui, Débora, sobre produtos diet. Se elevam muito a glicose ou não, com a questão do índice glicêmico, mas eu acho que aí depende de cada alimento, né? Depende de cada alimento. Aí realmente é ingredientes, né? A gente tem que ver a lista de ingredientes. Quanto mais farinha refinada e açúcar no começo, maior índice glicêmico vai ter, tá? Aí o pessoal falou aqui também que às vezes toma insulina com arroz integral e tem hipo. Por ter esse ajuste aí do índice glicêmico, pode ser que você tenha que aplicar insulina na hora ou não antes, ou então ajustar a insulina mesmo, que às vezes você está precisando de ajuste da relação de insulina-carboidrato, da dose de insulina da refeição. Se o arroz branco, e for uma preferência de vocês, não estiver fazendo desajuste no controle, tá tudo bem, e quando você passa o arroz integral que dá mais problema, mantenha o arroz branco, que às vezes você está usando com o feijão e com a salada e está indo tudo bem, né? Então não tem necessidade de só ser o arroz branco, não. Eu acho que o legal é a gente ter essa variedade, essa possibilidade de fazer, né, escolhas boas e incluir todos os tipos de alimentos, né? Então, até como consideração final, a gente tem que aprender a diminuir o excesso de açúcar adicionado sempre para reduzir o índice glicêmico da refeição, sim. Primeira coisa, manter a contagem de carboidrato. Para quem não faz contagem método gramas,
é ter metas de carboidrato por refeição e pelo menos fazer substituições dentro daquela meta, que é de acordo com a sua necessidade calórica do seu peso, né? Direitinho, altura, idade. Então, é muito importante a gente manter metas de carboidrato ou fazer a contagem de carboidrato direitinho. Diminuir o açúcar adicionado, então líquido com açúcar de jeito nenhum. Não adianta falar comigo, gente, eu tenho 25 anos de diabetes. Vocês querem falar comigo, eu não dei conta do cafezinho sem açúcar. A gente dá conta. Quem quer dá conta, tá? Então tem que fazer por onde, tem que ter disciplina. Algumas coisas a gente tem que dar um jeito de mudar mesmo. E assim, diminuir o açúcar adicionado, diminuir a farinha refinada. E quando conjugar, quando utilizar um pãozinho francês, utilizar um arroz branco, utilizar um macarrão sem ser integral, utilize sempre a salada junto, utilize uma gordura boa, uma proteína boa, um queijo branco, um ovo, tudo isso vai ajudar. E se precisar, né, procure nutricionista para ajudar vocês a fazer esses exemplos, essa variação. Diminuir alimentos processados, parar de ficar comprando só pacotinho, né? Abrindo pacotinho toda hora. Vamos fazer mais alimento in natura, alimento mais in natura. Quanto mais a gente descasca, mais fibra a gente usa, né? E quanto menos a gente embala, tá? Então, desembala, na verdade. Desembale menos, né? Que a gente fala. Descasque mais, isso mesmo. Ô, Débora, eu queria agradecer. Tá todo mundo pedindo uma segunda parte da live. As pessoas adoraram. E seus conhecimentos, eu acho que você tem um conhecimento tanto profissional quanto pessoal que ajuda muito a gente. Você explica muito bem as coisas, né? Então eu acho assim, eu sempre aprendo e fico feliz que todo mundo também esteja gostando, né? E obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a parceria aí, a toda a equipe da Santa Casa que com certeza está conosco aí também. Obrigado para o pessoal que está aqui vendo a gente. Dúvidas, se quiserem mandar no direct também, porque a live tem limite, né, de tempo também. Agradeço muito, vai ficar gravada, né, Márcia? Acredito que você vai gravar. Sim, vou salvar agora. E aí vocês têm a live à disposição também, se quiserem compartilhar com alguém, com um amigo, tá bom? E muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.